Olá, seja muito bem-vindo a mais um webinar do CROSP. Hoje trazemos o tema gengivite a periodontite em um passo, o que realmente são e como evoluem, com o intuito de explanar do perigo e da evolução e da complicação da gengivite. O webinar do CROSP vai abordar como é importante alertar aos pacientes sobre os cuidados com a higiene bucal e como ela evita diversas patologias da boca. Para palestrar sobre o tema, o CROSP convidou o cirurgião dentista, professor doutor Caio Vinícius Roman Torres. Ele que é especialista, também é membro da Câmara Técnica de Periodontia do CROSP e professor do programa de mestrado e doutorado em odontologia da Unisa. Doutor Caio, seja muito bem-vindo então ao nosso webinar. Obrigado, Lígia. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo falar de uma patologia tão comum na nossa população, que é a gengivite, a periodontite, e que muitas vezes passa despercebida, né, e pode levar a consequências muito graves, como a perda do dente ou até envolvimento de outros órgãos também. Então, muito obrigado pelo convite. Bom, a nossa ideia aqui nesse webinar é poder explanar de uma forma bem simples e didática o que é a gengivite, a periodontite e como a gente pode proporcionar um ambiente mais saudável na boca, evitando essa infecção, essa inflamação que pode levar à perda do dente, como também ao comprometimento de outros órgãos do nosso corpo, né? A periodontite, ela atinge hoje mais de 90% da população brasileira. A periodontite severa, em níveis mundiais, ela atinge quase 20% da população mundial. Ela chega a cometer cerca de 1 bilhão de pessoas estão com periodontite severa, né? E segundo o Guinness Book, que é o livro dos recordes, a gengivite, a periodontite, elas são as doenças crônicas não transmissíveis mais comuns do mundo, né? Então já dá para ter uma ideia do quanto essa doença acomete as pessoas, né? E quanto ela pode comprometer o organismo como um todo. Para não se ter gengivite e periodontite, a gente está baseado em 2 fatores relativamente simples, que é higienizar corretamente todos os dias, e essa higienização ela inclui a escovação, uma pasta de dente adequada, o uso do fio dental ou de fita dental, né? E alguns casos vão exigir outras ferramentas. Então, nessa webinar, a gente vai falar muito sobre escovas, pastas, uso de fio dental, e a gente vai denominar isso como as ferramentas que nós temos para ter uma higiene bucal adequada, né? E o outro fator, para a gente não ter a gengivite, a periodontite, é realizar consultas periódicas de manutenção no cirurgião dentista. O cirurgião dentista é o único profissional que vai poder determinar se a gente está com a gengiva, com os dentes, com a boca saudável, se a gente tem gengivite, se a gente tem periodontite. Então, a consulta ela é primordial para a gente ter uma noção real do que a gente tem, ou se a gente não tem, e o que a gente deve fazer. Então, não se pode ficar longe do cirurgião dentista e achar que essa gengivite ou a periodontite a gente pode resolver em casa de uma forma muito tranquila e usando qualquer coisa que a gente compre na farmácia ou que um amigo acabou receitando para a gente. Bom, a gente precisa primeiro determinar, né, o que é a gengivite e o que é a periodontite. Os nomes são similares, mas a gente tem a gengivite, ela é a inflamação nas gengivas, né? Quando a gente tem o acúmulo de placa bacteriana ou biofilme junto à margem da gengiva, muitos pacientes falam que é o pezinho do dente, né? Quando tem um acúmulo de massinha branca junto ao pezinho do dente, a gente já tem um início de um processo inflamatório. E dependendo de alguns fatores de risco que a gente pode ter, essa inflamação ela pode ser mais intensa ou menos intensa. Ela não vai ser igual em todo mundo. Vai variar a idade, uma série de outros fatores que a gente vai ver aqui nessa webinar, tá? A periodontite, como o nome diz, pério é ao redor, dente, dente, e ite de inflamação, é a inflamação ao redor dos dentes. Mas se fosse só uma inflamação, nós ficaríamos mais tranquilos. Não é apenas uma inflamação, tem uma destruição dos tecidos de suporte do dente. E o que suporta o dente? É o osso e o ligamento periodontal, que vai unir o osso ao dente. Então, quando a gente tem uma destruição dessa parte de suporte que envolve osso e ligamento, a gente tem uma periodontite, e que também vai evoluir de acordo com os fatores de risco que a gente vai tendo,
tá? Então, a gente tem um avanço, a progressão da gengivite é a periodontite, tá? Então, a gente vai ver algumas características de cada uma dessas patologias que a gente tem. Bom, quando a gente tem a gengivite, a gente tem a inflamação ao redor, né? Então, a gente tem essa parte mais avermelhada aqui ao redor da coroa do dente e o osso está todo normal. A gengivite, ela é reversível com os cuidados diários em casa. Se a gente conseguir remover toda aquela placa bacteriana ou biofilme ao redor do dente, volta ao normal, desinflama esse tecido gengival. O grande problema é que a gente não sabe, às vezes, escovar, a gente não foi orientado a higienizar corretamente. Então, em alguns lugares, que essa massinha branca fica por um tempo, os sais minerais presentes na saliva vão mineralizar essa massinha branca e vão formar a pedrinha de tártaro. A partir do momento que forma a pedrinha de tártaro, a gente não tem como mais retirar em casa, escovando e usando fio. É necessário a intervenção profissional para isso. Quando essa pedrinha vai avançando e vai ficando por um longo tempo naquela posição abaixo da gengiva, ela torna a superfície do dente áspera. Então vai agregando mais massinha branca em cima dessa pedrinha. Essa massinha branca, que é a placa bacteriana ou biofilme, é composta por muitas bactérias. E essas bactérias, a partir do momento que a nossa resistência não está adequada, a gente não dormiu bem, não se alimentou direito, está estressado, pegou uma virose, tudo coisa comum de acontecer com a gente. Cada vez que a nossa resistência cai um pouquinho, essas bactérias que estão presentes ali junto ao cálculo, ao tártaro, que estão embaixo da gengiva, elas se tornam mais fortes que a gente. Então elas conseguem começar a ter uma destruição de ligamento e de osso, que é essa figura que a gente tem aqui do nosso lado direito, né, que já tem um processo de periodontite instalado. Nos casos de gengivite, essa primeira coluna aqui que eu vou mostrar agora, são os casos de gengivite. Primeiro caso aqui, uma gengivite com o paciente com aparelho ortodôntico, muito comum de acontecer. Esse paciente com aparelho ortodôntico, ele precisa de uma ferramenta adicional, uma escova adicional, que é a escova de tufo único, para poder limpar junto a margem da gengiva até o bracte do aparelho. Então é muito comum ver os pacientes que estão com aparelho ortodôntico com essa inflamação junto à gengiva por causa do acúmulo de placa bacteriana. Nessa segunda foto, a gente vê um caso de um dente que está localizado para trás do alinhamento normal dos dentes. E quando a gente tem um dente fora de posição, a gente também vai precisar de umas ferramentas adicionais para poder limpar esse dente de forma adequada. O terceiro caso é um paciente que faz uso de medicamento anticonvulsivante. Então, o mínimo acúmulo de placa desse biofilme, dessa massinha branca nesse paciente, faz com que haja um crescimento gengival e que vai cada vez dificultando mais a higienização do paciente. Então, nesses casos, a gente tem uma gengivite por origem medicamentosa, então a gente não vai parar o medicamento, ele não pode parar de tomar um anticonvulsivante. A gente tem que dar ferramentas para que ele não permita mais o acúmulo dessa massinha branca. Na segunda coluna, nós temos os casos de periodontite. Quando nós temos periodontite, na grande maioria das vezes, a gente já tem cálculo entre os dentes, que é o que a gente vê nessa primeira foto. Uma grande quantidade de cálculos na parte inferior e na parte superior, uma inflamação intensa e a presença também de cálculo. Na segunda foto, a gente vê a presença das pedrinhas de tártaro e começa a ver um afastamento entre os dentes. Então é muito comum o paciente achar que o dente afastou por qualquer outra coisa, menos porque ele não usa o fio dental de forma adequada, que é o caso dessa segunda foto. A paciente nunca foi orientada a usar fio dental, ela nunca usou fio dental, ela nunca achou necessário. E o fio dental é o seguinte, o dente, os do fundo, ele tem 5 lados, né? A parte da frente, a parte de trás, os lados e a parte de cima. A escova de dente funciona só em 3 faces, na frente, atrás e em cima. Entre os dentes, quem vai agir é o fio dental. Então o fio dental, fita dental, escovinha interproximal, qualquer coisa que limpe entre os dentes, menos palito, tá? Fio, fita ou a escovinha interproximal, ela vai limpar cerca de 40% da superfície do dente. Então, não usar fio dental é a mesma coisa que estar com metade dos dentes sujos, tá? Então, nunca foi orientado. Então, começa a juntar o cálculo, o tártaro, vai destruindo o osso e o ligamento e esses dentes começam a ter um afastamento. Na última foto, é um paciente que teve periodontite, fez tratamento, deixou a periodontite voltar novamente. Então, a gente já tem a retração bem presente entre os dentes, dá para ver esse molar aí com a gengiva, toda a gengiva subiu. E subiu por quê? Porque teve a pedrinha de tártaro, essa pedrinha causou a destruição da parte óssea e a gengiva sempre acompanha o osso. Então, quando a gente tem a periodontite, é muito comum a gente ter a retração,
porque teve a perda de osso e a gengiva vai acompanhar esse osso também. E muito comum hoje em dia, quase todos não, né? Muitos pacientes têm implantes na boca e é muito comum ter os casos de periimplantite. Periodontite é difícil resolver, muito difícil resolver a periodontite. Tem que raspar o dente, tem que ensinar a escovar. A periimplantite é um pouco pior, porque vocês imaginam como é que é raspar um parafuso. Então, a prevenção, ela é essencial para a gente não chegar nem na periodontite, nem na periimplantite. A gente já tem que evitar que essa massa branca fique grudada entre os dentes. A partir do momento que ela está grudada, ela pode virar uma pedra, ela vira uma pedra, ela pode começar a ter destruição óssea e provocar mobilidade e afastamento dos dentes também. Bom, o ciclo que a gente tem, vou ilustrar aqui em 4 etapas. Então, a gente tem nessa primeira foto um dente saudável, com osso normal, sem inflamação de gengiva, né? E aí a gente começa a ter uma dificuldade de higienizar esse dente. Então, começa a ter um acúmulo de placa bacteriana. Essa placa bacteriana, dependendo do paciente, da condição dele, vai provocar uma inflamação no dente, na gengiva mais rápida ou um pouco mais lenta, mas vai provocar. Então, a gente tem nessa segunda foto a presença da placa bacteriana e a inflamação gengival. Quando persiste a presença da placa bacteriana, os sais minerais que a gente tem na saliva, em contato com a placa, vão começar um processo de mineralização, que é a formação do cálculo. Quando o cálculo está já aderido, já está estabelecido junto à superfície do dente, a gente começa a ter uma perda óssea. E essa perda óssea tem origem devido a esse cálculo, as bactérias que estão ali, e vai depender da nossa resistência, como eu já disse anteriormente. Quando a gente tem esse processo, ele não é tratado, o final dele é a presença de uma bolsa periodontal, que é um espaço que a gente tem entre a gengiva e a parte óssea, e aí esse espaço normal, ele é de 3 milímetros. Quando a gente tem esses casos de bolsa periodontal severa, essa bolsa, essa distância chega a 9, 10 milímetros, e aí muitas vezes impossibilita manter o dente na boca. Se fosse só o fato de tirar o dente e colocar o implante, estava bom, mas não é isso que acontece. A partir do momento que a gente tem essa perda óssea, impossibilita a colocação de implante na maioria dos casos. E aí tem que abrir mão de procedimentos de enxerto ósseo para a colocação de implante. Vocês já imaginam quanto aumenta o custo, quanto aumenta o tempo de reabilitação e quanto aumenta a imprevisibilidade que esse implante vai dar certo na boca, porque está sendo colocado em cima de um enxerto e não em cima do nosso próprio osso. Então, a prevenção, ela vai te levar, mesmo se você perder o dente, a possibilidade de botar o implante. Se chegar num caso avançado de periimplantite, de periodontite, dificilmente você vai poder colocar um implante nesse local, porque perdeu todo o osso, certo? Então, esse ciclo, ele vai depender, a gravidade dele, a velocidade dele, ela é individual, ela não é igual para todo mundo. Então, não adianta você achar que você é igual ao seu colega, ou que você é melhor ou pior, que falou que estava com a gengiva sangrando e fez tratamento periodontal. Precisa ser examinado, precisa um cirurgião dentista fazer o diagnóstico preciso, para aí sim você ter uma ideia real do que você tem e de quanto em quanto tempo você precisa ou não de tratamento periodontal. Nós temos fatores de risco que vão influenciar essa evolução. A idade, o tabagismo, o estresse, fatores genéticos e alguns outros que a gente vai comentar daqui a pouco. Pessoas com muita placa podem nem desenvolver a doença, porque esse desenvolvimento depende da bactéria que a gente tem na boca. E a gente tem na boca cerca de 600 tipos diferentes de bactéria. A gente que faz pesquisa conhece cerca de 350, 400. As outras 200 não tem nem nome, a gente não sabe qual é a relação entre elas. E por isso não existe um antibiótico que vá curar a sua doença periodontal. Não tem remédio para a doença periodontal. Para tratamento de periodontite é raspagem. Tá? Não tem como tratar só com antibiótico, não vai matar essa bactéria. E o tratamento periodontal, ele diminui o número da bactéria. Ele não vai eliminar a bactéria da sua boca. Você vai ter menos bactéria que causa doença e por isso você não vai ter a doença na sua boca, né? Porque ela está um número menor e o seu organismo vai conseguir combater esse número menor. Agora, se ela estiver num número grande, o seu organismo não consegue combater, tá? E pessoas da mesma família podem ter evolução diferente. Tá? Não é porque é da mesma família, o ciclo é igual. É diferente porque tem todos esses fatores de risco que vão modificar o curso da doença. Tá? E da doença que eu digo é da gengivite para periodontite e o quanto severa vai ser essa periodontite. Bom,
o que é composta essa placa bacteriana, esse biofilme? Está muito longe de ser resto de comida. Resto de comida é uma partezinha dele. Eles são bactérias, são células epiteliais que foram descamadas da língua, da bochecha, da gengiva. São células inflamatórias que estão constantemente combatendo as bactérias que a gente tem na boca. É cálcio, fósforo, flúor, tá? Cálcio, fósforo presente na saliva, o flúor que a gente está consumindo na água, que a gente está consumindo na nossa pasta de dente, que é super necessário, né? Resto de alimento e componentes salivares. Isso tudo forma a placa bacteriana. Então, a placa bacteriana, que é formada com tudo isso, que é essa massinha branca, a partir do momento que ela está aderida no dente, esses fatores podem influenciar o curso da inflamação dessa placa bacteriana. Então, a idade, indivíduos mais velhos, eles vão ter uma inflamação muito mais exacerbada do que indivíduos mais jovens, né? A resistência do organismo é diferente. Tabagismo, estresse, os medicamentos contraceptivos, antidepressivos, anticonvulsivantes, ranger ou apertar os dentes. E fala assim, poxa, mas por que o ranger e o apertar o dente ele pode ter alguma influência aí? Porque essa massinha branca ela está em contato causando inflamação. Dependendo do quanto é forte a sua mordida ou o seu ranger, faz com que haja um espaçamento no ligamento periodontal. Então essa inflamação ela pode já começar a acometer esse espaço do ligamento periodontal e aí a gente já tem uma gengivite que está evoluindo para uma periodontite. Doenças sistêmicas como diabetes, artrite reumatoide, doença cardiovascular, obesidade, alimentação deficiente, falta de nutrientes, podem fazer com que essa placa bacteriana fique muito forte com relação ao nosso organismo e fatores genéticos. E esses fatores genéticos eles estão ligados tanto à forma de tecidual, algumas pessoas têm uma parte gengival maior nos dentes posteriores, fibromatose, e isso é hereditário, como também de bactérias. Tem uma bactéria que é o AA, o Agregatibacter actinomycetem comitans, que causa uma grande destruição óssea, sem provocar sintomatologia dolorosa, às vezes sem sangramento, né? E não tem até hoje um protocolo para tratamento, né? São os pacientes que têm periodontite de acometimento precoce. É uma periodontite que acomete 1% da população, e quando cerca de 30, 35 anos de idade, a pessoa já perdeu 5, 6 dentes já, principalmente os primeiros molares, que são os primeiros dentes a erupcionar na boca. Bom, esse acúmulo de placa é o início de todo o processo inflamatório. Então, se a gente brecar o acúmulo de placa, não tem como evoluir para periodontite. O grande problema é, a gente consegue controlar 100% esse acúmulo de placa sozinho? Essas bactérias que estão presentes na placa é que vão manter todo o processo inflamatório. E dependendo da quantidade que a gente tem, essas bactérias vão para a corrente sanguínea. E indo para a corrente sanguínea, ela pode comprometer vários órgãos, né? O que a gente tem nas pesquisas é que está relacionado diabetes, artrite reumatoide e doença cardiovascular. Isso são patologias associadas com a periodontite consolidadas na literatura. Mas nascimento de bebê com parto prematuro e de baixo peso, problemas pulmonares, doença cardiovascular, infertilidade, desempenho esportivo, são linhas de pesquisa que vêm sendo desenvolvidas e relacionando toda essa parte de doença periodontal com acometimento de outros órgãos, né? Então, se a gente conseguir controlar a placa, o paciente diabético, ele não vai ter inflamação. Se eu conseguir controlar a placa do paciente com artrite reumatoide, ele consegue ter uma sintomatologia melhor. E a minha experiência mostra que esses pacientes começam até a conseguir passar o fio dental, porque o paciente com artrite reumatoide, ele não consegue nem esticar o dedo para passar o fio dental. E eu tenho que dar umas ferramentas para ele, para isso. Às vezes algum irrigador, um jato de água, para ele usar no dia a dia, até ele voltar a ter esses movimentos, né? E o paciente com cardiovascular, com doença cardiovascular, isso já é um protocolo já estabelecido em vários hospitais aqui no Brasil, que todo paciente que vai fazer uma cirurgia cardíaca, ele passa por um acompanhamento com um cirurgião dentista para não ter nenhuma infecção, nenhuma inflamação na boca e que isso possa comprometer todo o tratamento cardíaco que vai ser executado, né? Então, assim, tem essa relação da boca e é como a vovó dizia, né? A saúde começa pela boca. E como é que a gente começa a ter saúde na boca? Controlando a placa bacteriana, tá? E essa é a chave de ter uma saúde bucal e por um longo tempo. Então, a gente tem aquele esqueminha de novo,
o dente saudável evolui para um acúmulo de placa bacteriana que causa inflamação gengival, e aí, a partir desse momento, a gente vai ter esses outros fatores que vão determinar se eu vou ter a doença periodontal ou não. Eu tenho uma bactéria que causa doença ou não? Como é que eu sei se eu tenho uma bactéria que causa doença? Eu não sei. Eu só consigo saber se eu pegar a saliva, levar no laboratório e fazer um teste, né, microbiano para ver o tipo de bactéria que tem. Mas isso a gente não faz no consultório. Né? Nunca se fez em consultório, a gente faz em pesquisa. No consultório, não. Então, assim, a bactéria tem que causar doença, a minha resposta tem que ser deficiente a essa bactéria. E eu tenho que ter fatores de risco aí. Qual pode ser fator de risco? Tabagismo, estresse, má alimentação e, o principal, controle de placa deficiente. Quando eu junto essas três coisas, eu tenho o desenvolvimento da doença periodontal. Tá? Então, o MO aqui é o micro-organismo, é a bactéria, a resposta do hospedeiro é a susceptibilidade, e o fator de risco são esses que a gente vem discutindo aqui. Então, quando eu junto essas três coisas, eu tenho a doença periodontal. Então, ter doença periodontal depende de tudo isso. Não é uma coisa só, eu tenho placa, eu tenho doença periodontal. Eu tenho cálculo, eu tenho doença periodontal. Não é isso. Eu tenho que juntar isso tudo. E para juntar isso tudo, eu tenho que ter um diagnóstico adequado. E aí eu consigo ver a gravidade que foi essa doença, se tem a doença e de quanto em quanto tempo tem que ser tratado. Tá? Então, como é que fica a minha boca quando eu tenho gengivite? Tenho sangramento ao escovar e ao passar fio dental. Se eu sou fumante, dificilmente eu vou ter sangramento. A fumaça do cigarro, a hora que bate na gengiva, ela dá uma vasoconstrição, fecha os vasinhos de sangue da gengiva. Por isso que o fumante dificilmente vai ter sangramento. Tá? A placa é o fator principal e pode ter dor. A maioria das vezes é indolor. E aí, eu falo muito isso no consultório, é melhor ter cárie do que ter doença periodontal, porque a cárie, quando ela atinge a dentina, ela já dá dor. Você é obrigado a procurar um tratamento odontológico. E isso não acontece quando eu tenho gengivite, periodontite. Dificilmente eu vou ter dor, tá? Como fica a minha boca quando eu tenho periodontite? Tenho sangramento ao escovar e ao passar o fio dental. Fumantes não vai ter sangramento, dificilmente vão ter sangramento por causa dessa vasoconstrição. A placa é o fator principal e é difícil ter dor. É um processo crônico. Então, dificilmente eu vou ter dor. Eu posso ter surtos de incômodo, que aí o paciente vai melhor a higienização, isso regride, daqui a um tempo volta, fica em paz de novo, volta de novo, essa é a periodontite. Tá? E como é que você vai saber se tem ou não? Você precisa fazer um diagnóstico, uma consulta com o cirurgião dentista. Tá? E aí precisa ser feita uma anamnese detalhada, várias perguntas, a história médica sua, a história dos seus de pai e de mãe, se tem todos os dentes ou não, porque aí esse fator genético pode contribuir ou não, se é fumante, como é que é a alimentação, né? Isso é anamnese. Precisa de um exame clínico com sondagem periodontal. Então, esse instrumento, muitos pacientes entendem que a gengiva está sendo furada, e não é, está sendo sondada, é para ver a distância que existe entre a gengiva e o osso, necessário, imprescindível para ter o diagnóstico periodontal. Sem sondagem, sem diagnóstico periodontal. E eu preciso de um exame de imagem, ou uma radiografia ou uma tomografia, que seria o ideal. Radiografia eu vejo em duas dimensões, eu não consigo ver a parte da frente e de trás do dente. A tomografia eu vejo o dente como um todo. Tá? Então, eu preciso desses três itens para ter o diagnóstico periodontal, para saber se eu tenho ou não a doença periodontal. E qual o tratamento para periodontite? Né? Muita gente fala assim, eu faço tratamento periodontal todo ano, mas você tomou anestesia para fazer o tratamento periodontal, você fez em várias sessões, né? E o paciente confunde o que é limpeza e o que é tratamento periodontal. No tratamento periodontal, tem instrução de higiene bucal, tem que saber qual a escova que você usa, qual a pasta que você usa, se você usa o fio ou não, o horário que você usa, como você passa. Eu tenho que fazer raspagem radicular, eu tenho que eliminar os depósitos de cálculo de tártaro, e isso eu faço com instrumento manual ou com ultrassom. Eu tenho que fazer uma reavaliação. Então, depois que acaba todo o tratamento, tem que marcar uma consulta de 30 ou 45 dias para esse paciente retornar e ver como é que ele está indo no dia a dia. E existe hoje uma certa moda para algumas terapias, né? Na periodontia não tem comprovação científica para o uso de ozonioterapia, tá? Para o tratamento periodontal. O tratamento periodontal padrão ainda hoje em dia é raspagem com cureta manual ou com ultrassom. E vai acompanhando o que vai acontecendo com o paciente, tá? O que é obrigatório em todo o tratamento periodontal?
tem que ser realizado em várias sessões. Não existe tratamento periodontal de 2 sessões, né? Existe tratamento periodontal de várias sessões, onde é feito um acompanhamento do paciente. Sempre com anestesia, não tem como fazer tratamento periodontal sem anestesia, tá? E sempre ser instruído contra a escova, a pasta, fio, ou seja, contra as ferramentas que são mais adequadas a cada caso. Então, a prescrição é individual, a periodontia, ela é individual, não é o tratamento igual para todo mundo, tá bom? Bom, como eu faço, como eu pego doença periodontal? A doença periodontal você não pega, a doença periodontal você tem, por causa de falta de higienização adequada, por não remover a placa bacteriana, tá? E como é que eu trato a doença periodontal? Realizando o tratamento de raspagem, tá? O tratamento periodontal é com raspagem radicular. Esse é o tratamento da doença. Não tem antibiótico, pode ter um antibiótico junto com a raspagem, tá? Mas nunca sozinho. Pode ter a raspagem mais a profilaxia, a raspagem mais a aplicação de laser. Legal. Alguns casos é indicado mesmo fazer a aplicação de laser, que se chama terapia fotodinâmica, e exige isso em alguns casos, para conseguir a diminuição de algumas bactérias. E como eu evito ter doença periodontal? Poxa, essa é a nossa primeira frase, né? A gente evita doença periodontal de 2 formas, escovando adequadamente e fazendo consulta periódica no cirurgião dentista. Bom, a periodontite só vai evoluir se você permitir. Mas se você higienizar corretamente todos os dias, realizar consultas periódicas no cirurgião dentista e tiver as ferramentas necessárias para controlar essa placa bacteriana, não tem como você ter doença periodontal, tá? Como é que a gente vai controlar a formação dessa placa bacteriana, né? Como é que deve ser essas ferramentas? Então, aqui a gente vai dar uma ideia, assim, do ideal, do normal, tá? Mas é individual, como a gente está falando desde o início. O que é o normal? Escova de dente, cabeça pequena, compatível ao tamanho da boca. Então, não adianta ter uma boca pequenininha e comprar uma escova de dente com uma cabeça para adulto. Talvez a escova ideal para você é uma escova infantil, né? Cerdas sempre macias e de ponta arredondada. Não tem como ter uma escova igual essa que está no desenho com uma cerda maior que a outra. A cerda ela tem que ter todas o mesmo tamanho. O cabo, a haste, ele é tão importante quanto a cabeça da escova, por incrível que pareça, porque ele tem que ser adaptado ao tamanho da sua mão. Então, pessoas com a mão pequena tem que ser uma escova infantil. Então, o cabo, a flexibilidade do cabo também é super importante. Hoje em dia tem uma corrente aí de escovas de bambu. 2 coisas que não vale a pena ter escova de bambu. O primeiro é a flexibilidade do cabo, né? Você está escovando com um pedaço de pau. Então, o cabo tem que ser uma certa flexibilidade. E o outro é o acúmulo de fungo que a gente tem na madeira do bambu, né? O banheiro é o ambiente mais úmido que a gente tem em casa, dependendo do lugar que você mora. Então, se for no ambiente de praia, vai ser mais úmido ainda. Então, vai ter a presença de fungo ali. E, como eu disse, as pontas sempre na mesma altura. 2 observações importantes com relação à escova. Cuidado com o lugar que guarda. Escova não dá para ficar em cima da pia sem capa, porque quando a gente dá descarga e está sem a tampa fechada, o coliforme fecal pode infectar a escova, e tem acontecido muito isso no consultório, que é contaminação por fungo. E a outra coisa é que a caixinha aonde guarda a escova, ela tem que ter furos, ela não pode ser totalmente tampada, tá? Então, 2 dicas importantes aí com relação ao armazenamento da escova de dente. Com relação a creme dental, ele tem que ter flúor na composição. A gente tem esses 3 tipos de flúor: o monofluorfosfato, o fluoreto de sódio e o fluoreto estanhoso. Apenas o fluoreto estanhoso é contra a gengivite, então tem que pegar a embalagem lá, só tem 3 cremes dentais que tem fluoreto estanhoso na composição e que estão à venda no mercado hoje em dia. Tem que pegar a fórmula lá, ou o dentista recomenda para você direitinho a pasta de dente mais indicada para você. Lembrando, pasta de dente é medicamento, não pode ser usado da forma que quer ou qualquer uma. Cuidado com pasta que promete clarear seus dentes. Não vai clarear seus dentes, tá? Recomendação de flúor em creme pasta dental, de 1.000 a 1.150 para adulto. Crianças, a partir da erupção do primeiro dente, creme dental de adulto liberado, né? Só ensinar a criança a cuspir direitinho. Cuidado na quantidade. Até 3 anos, quantidade, 1 grão de arroz. A partir dos 4 anos, 1 grão de ervilha. Adulto, uma pequena circunferência, uma bolinha, que não vai ocupar a escova inteira não, hein? Não tem essa de colocar pasta na escova toda. Pasta é só um pouquinho só que você vai colocar e já é suficiente. Esse desenho é para lembrar a importância do uso do fio dental. A escova só limpa essas 2 partes. A parte do meio está sempre
com bactéria, então é imprescindível a utilização de auxiliares de higiene bucal. Então, a gente pode ter o fio, a gente tem a escovinha interproximal e a gente tem a escova de tufo único. O que é imprescindível? Fio e fita dental. Quais os outros auxiliares que a gente pode utilizar, dependendo da condição? Para limpar implante, não é a mesma coisa que limpar dente, é completamente diferente passar fio dental em implante do que passar em dente. E o dentista tem que alertar isso. É função do dentista alertar o paciente o quanto é diferente passar o fio dental em implante e em dente. Dependendo do tipo de prótese que eu tenha, eu preciso de uma escova unitufo para limpar por cima dela. Ou eu preciso de aparelhos de irrigação, né, de jatos de água, e que auxiliam muito. Né? Funciona como se fosse uma VAP limpando e tirando toda aquela placa bacteriana, mas não substitui o fio dental. Tá bom? Qualquer um desses meios, ainda assim é necessário a gente usar o fio dental ou fita dental, não tem diferença entre o uso dos dois, tá? Então, tanto faz usar fio ou fita dental, o que importa é passar sempre, né? A escova interproximal, ela pode ser utilizada desde que a gente não tenha gengiva cobrindo todo o espaço entre os dentes. Se tiver gengiva preenchendo todo o espaço de dente e você usar uma escova interproximal, provavelmente a sua gengiva vai retrair. E eu tenho pego muito paciente hoje em dia no consultório que ele escova demais. Ele tem problema por escovar demais. E esse escovar demais é falta de orientação. Vai até a farmácia, compra o que tem vontade e começa a usar. Então eu tenho um paciente que escova 5 vezes por dia e usa escova interproximal, fio dental e faz bochecho ainda com enxaguatório. Tá com a gengiva subiu toda. Tá saudável? Tá saudável, mas perdeu toda a estética. Tá? Então muito cuidado com o uso das escovas. Você precisa de treino para utilizar. Então, o seu dentista precisa treinar para você utilizar esse tipo de escovinha, tá bom? A escova unitufo também. Limpeza entre os dentes é fundamental, não existe saúde bucal sem limpar entre os dentes. E o sangramento, ao usar o fio ou a fita, é um sinal indicativo de inflamação. Lembrando que o fumante, ele não vai ter esse sangramento. Então, o fumante, ele tem que ir mais... A consulta de retorno dele tem que ser com um tempo menor. Ele tem que ir a 4 meses, 6 meses ao dentista, obrigatoriamente, porque não vai ter o sangramento, que é o sinal principal que tem gengivite ou periodontite ali. Tá? Então, vale essa dica aí para os fumantes. A ação do fio dental. O fio dental ele tem que ser dentro da gengiva. Não adianta passar fio dental só onde você vê a partezinha branca do dente. E o fio dental é necessário abraçar o dente, como se fosse uma toalha nas costas. Imagina sair do banho e passar a toalha de forma reta. O seu ombro vai ficar molhado. Usar o fio dental de forma reta faz com que a placa bacteriana ainda esteja presente ali no local. Então é necessário fazer um C. É como se eu fosse engraxar um sapato na hora que eu estou passando o fio dental. Engraxar sapato, né? Só uma forma de mostrar o quanto que o fio dental tem que abraçar o dente. A gente tem hoje no mercado esses flossers, que é o fio dental montado numa armação de plástico. É interessante para quem tem dificuldade no movimento de mão, paciente com artrite reumatoide, paciente que não tem o braço, paciente que não tem a mão, né? Então é um método auxiliar que vai ser de grande valia na diminuição da placa bacteriana. Mas ele não substitui o fio, tá? Justamente por não fazer esse movimento de abraçar o dente. Então ele vai passar de forma reta, é como se você estivesse passando a toalha ao sair do banho e o seu ombro está molhado constantemente, tá? Com relação aos enxaguatórios, só deve ser utilizado quando recomendado por um cirurgião dentista. Ele não substitui a escovação diária e o uso do fio dental. Tem que escovar, tem que usar fio dental e enxaguatório só se um dentista recomendar, tá? Porque alguns enxaguatórios, algumas substâncias, elas podem promover uma modificação das bactérias que a gente tem na boca. E a gente viu que as bactérias, elas são uma parte importante nesse desenvolvimento de doença periodontal, tá? Não é recomendado para crianças com menos de 6 anos e apenas com a recomendação de um cirurgião dentista. Essas são algumas das substâncias que a gente encontra nos enxaguatórios, tá bom? Bom, alguns problemas que a saúde bucal, que a má higiene bucal pode causar, a gente viu, né? Diabetes, artrite reumatoide, doença pulmonar, né? Câncer bucal e mau hálito, perda de dente, cárie, doença periodontal. Então, assim, é fundamental a prevenção. E a prevenção a gente começa em casa, no nosso dia a dia. Praticando, colocando na nossa rotina essa escovação adequada, o uso do fio dental e sempre colocar na nossa rotina essas consultas periódicas. O cirurgião dentista é o único profissional que vai poder te ajudar com relação à gengivite e periodontite, porque esse diagnóstico
é necessário, esses exames, né, como a gente falou, a sondagem, a radiografia, eles são imprescindíveis para a gente ter o diagnóstico. Tá? Então, acho que era isso que eu queria explanar aqui dessa nossa webinar, e se tiver perguntas, estou à disposição. Temos sim, doutora. O senhor falou aí bastante sobre a higiene, né? Questões bem peculiares que vale reforçar esses cuidados. Quando o senhor falou da escovação, doutor, surgiu uma dúvida. Qual é a diferença, então, da escovação com a escova elétrica e com a escova manual? Então, Lígia, tem vários estudos, né, que mostram que não tem diferença estatística entre o uso da escova elétrica e manual. O grande diferencial é o treinamento que o cirurgião dentista ele dá a esse paciente, né? A escova elétrica ela vai ser de grande utilidade para o paciente que tem dificuldade motora, né? O paciente que não consegue ter um controle manual adequado da escova. Então a gente tem uma parcela da população que realmente vai precisar da escova elétrica, mas a grande maioria não. A grande maioria, a escova manual dá conta de fazer toda essa remoção da placa bacteriana, né? Então, hoje, entre escolher uma escova elétrica ou manual, consulte o seu cirurgião dentista, que ele vai ser a pessoa mais adequada para recomendar. Escova de dente não é a que a gente acha mais bonita, ou a que está mais barata, ou a que tem o blister mais bonito da embalagem. É aquela que é mais adequada para a gente. E a pessoa mais certa para dar essa recomendação é o seu cirurgião dentista. Importante, então, ter a recomendação profissional, né? Sempre a recomendação profissional é bem importante nessas escolhas. Doutor, uma outra curiosidade que surgiu aqui em perguntas o flúor afeta a questão da parte periodontal? Lígia, isso tem se discutido muito com relação à composição do flúor, né, nas pastas de dente. Tem uma corrente hoje que fala que o flúor não é para ser usado, que o flúor pode ter algum malefício. Bom, vamos deixar a primeira coisa bem clara. O flúor, ele é substância recomendada pela Organização Mundial de Saúde. O flúor é a única substância que vai ser capaz de evitar a cárie dentária. Tá? E o flúor não tem nenhuma evidência científica que o flúor faz mal. Não existe isso. Toda a concentração de flúor que a gente usa, que tem nas pastas, elas já foram avaliadas por testes, então não tem essa. Tá? Então o flúor é imprescindível. Com relação à periodontite, o flúor não vai ter ação nenhuma. Tá? O fator etiológico da periodontite é a placa bacteriana. E a placa bacteriana a gente remove na escovação e com o uso do fio dental, da fita dental ou da escova interproximal, né? Agora, a cárie não. O fator etiológico da cárie é o açúcar. Então, essa bactéria, ela depende do açúcar. Ela é açúcar dependente e aí sim vai causar a cavidade de cárie. E a única substância que pode evitar a cárie é o flúor. Então, o flúor é importante para a cárie, mas não para a doença periodontal, né? Mas isso não quer dizer que tem que usar pasta sem flúor, de forma alguma. Não pode deixar de lado, né, doutor? É mais um artifício da higiene bem importante, então. Uma última questão, doutor Caio, então, para o senhor deixar mais claro para os nossos ouvintes, né, todos que acompanham aqui a nossa transmissão, a diferença de limpeza e raspagem para os procedimentos. Então, Lígia, a limpeza é a profilaxia, né? É como se você varresse o tapete da sala. O tratamento periodontal, não. O tratamento periodontal é como se você tirasse o tapete da sala, colocasse lá no quintal, passasse uma vassoura naquele tapete, no chão da sala também. Então, assim, o tratamento periodontal ele é feito em várias sessões. O paciente sempre vai ter que ser submetido à anestesia. E durante as sessões, vai sendo avaliado como é que está a higiene do dia a dia do paciente, se resolveu o caso ou não com a raspagem, porque às vezes não é só uma raspagem que vai resolver, às vezes esse paciente tem que fazer uma cirurgia periodontal, mas o início do tratamento periodontal, ele sempre vai ser a raspagem e essas 4, 5 sessões de raspagem, né? Então, tem uma diferença muito grande. Como eu disse, às vezes eu pergunto ao paciente, poxa, você tem feito tratamento periodontal, né? Aí ele fala assim, não, eu faço todo ano. Aí a primeira pergunta que eu faço, tomou anestesia? Não. Fez em uma vez só que foi no dentista? Foi, uma vez só. Eu falei, então você não fez tratamento periodontal. Você fez a limpeza, que na verdade é uma profilaxia, né? É um polimento da superfície do esmalte. O tratamento periodontal é raspar a superfície da raiz do dente e tirar esse depósito de cálculo, de placa bacteriana que está ali. Mais profundo, então, né, doutor? Ficou claro. Perfeito.
Doutor Caio, nós queremos muito agradecer, então, sua contribuição, sua participação aqui conosco. Eu volto, então, a falar em nome do CROSP, agradecendo a sua presença. Esteve aqui nessa palestra o professor doutor Caio Vinícius Roman Torres. E, por favor, fique à vontade, então, para se despedir e fazer as suas considerações finais. Poxa, Lígia, eu que agradeço essa oportunidade e aproveito para parabenizar todo o conselho pelo trabalho que vem sendo feito de informação da população. Eu acho que assim é fundamental essa parte de informação. A gente é muito carente de informação, por mais que a gente tenha evoluído nessa parte, né, de internet, de acesso. A informação básica, ela faz muita diferença, muita mesmo. Então, parabéns por todo esse trabalho que você realmente vem fazendo, através das webinars, através das campanhas, e foi uma grande honra poder estar junto aí, viu? Tá certo, então, doutor Caio, muito obrigada pela participação e reforço que você pode acompanhar todas as informações do CROSP pelos canais oficiais, pelo site crosp.org.br e também as atividades que você acompanha pelas redes sociais, no @CROSPOficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente fica por aqui e até o próximo webinar.